Hoje é dia 22 de maio de 2026. O candidato Chernobyl, o cara que repele todas as pessoas que estão acompanhando as pesquisas. O pangaré preto Flávio Bolsonaro é o pilar de um acordão. E tem dois jornalistas da imprensa, gente, que eu considero que fazem as melhores apurações. O Reinaldo Azevedo no campo da análise e a Daniela Lima do campo da apuração jornalística mesmo. Eu acho... Você não precisa concordar com a Daniela, eu muitas vezes discordo, mas inegavelmente ela faz, e eu falei inclusive comparando até com o trabalho da Malu Gaspar do ponto de vista de apuração, a Daniela, ela é curta, reta, vai direto nos assuntos, falou sobre os rachas dentro do Supremo Tribunal Federal e agora está falando sobre o que pesa contra Flávio Bolsonaro, candidato Chernobyl, na questão das revelações das conversas com Vorcaro. E eu quero começar pelo vídeo da Daniela, que esmigalhou o Flávio. Vamos lá, vídeo dela no UOL. O PL, Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, disse que houve uma troca para que fosse aprovada a dosimetria, ou seja, derrubado o veto à lei que vai reduzir as penas de Jair Bolsonaro e seus comparsas condenados pela tentativa de golpe. Em troca, o PL retirou a reivindicação pela CPI do Master. Houve um acordo do qual Flávio Bolsonaro é mais do que parte signatária, é parte integrante, é um pilar, já que o candidato à presidência da República do PL é ele. E o principal beneficiário da dosimetria é o pai dele. É o motivo do acordão que enterrou a CPI do Master. Segue Flávio Bolsonaro dizendo que quer Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentados no banco da CPMI. Sabe que é impossível que isso aconteça. Por ordem de quem? Do ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo pai dele para integrar a corte, André Mendonça. Vocês entenderam o que está acontecendo? O André Mendonça rompeu com as pessoas que o indicaram. E isso é uma excelente notícia para as nossas eleições. É uma excelente notícia. Afasta, talvez... o André Mendonça é nosso aliado. Não necessariamente. 2 e 2, nesse caso, necessariamente não fazem 4. 2 e 2, nesse caso, necessariamente não fazem 4. Mas significa, talvez, que André Mendonça vai agir na ideia de respeitar a Constituição. O doutor Pedro Serrano, que é provavelmente o maior constitucionalista desse país, professor da PUC de São Paulo, é um cara que tem apontado isso. O André Mendonça tem tomado boas decisões. Essa investigação do Master tem que ser feita. E pararam também os ataques e as divisões dentro da corte contra o ministro Alexandre de Moraes e contra o ministro Dias Toffoli. O foco do escândalo do Master não é o Supremo Tribunal Federal. Não é o Supremo Tribunal Federal. Não são os ministros da corte. É o Flávio Bolsonaro. É um escândalo dos bolsonaristas. Não é um escândalo do Supremo. Ficou explícito pela excelente apuração do Paulo Motorim. E eu peço para as pessoas que estão nos acompanhando, mandem superchats que eu tenho que terminar a live impreterivelmente às 10 ou no máximo às 10h30. Eu tenho uma outra entrevista às 11. Vamos lá para a gente poder seguir, gente. É jurisprudência pacífica que investigados não são obrigados a construir prova contra si mesmo. E é por isso que Daniel Vorcaro e tantos outros já convocados inúmeras vezes foram isentados pelo Supremo Tribunal Federal. Neste caso, no INSS, o relator é André Mendonça. Juvencio, bom dia, Pedro, e a todos. A ida de Flávio à Casa Branca é fuga ou conspiração contra o Brasil? Eu acho que é tentativa de fuga, tá? Eu acho que o judiciário tem que tomar providências para esse homem não sair do país. Tendo em vista a gravidade do que foi revelado pelo site Intercept Brasil. Ele não pode ir para os Estados Unidos. Estão dizendo que vai agora na terça. Vamos ver o que vai acontecer. Bora.
Mendonça de comparecimento. Disse que gostaria de ver explicitadas quais são as relações do Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. As relações de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro foram explicitadas pelo próprio Flávio Bolsonaro, no qual ele se refere a Daniel Vorcaro como um irmãozão, no momento em que está cobrando a retomada do repasse de milhões de dólares, que seriam transformados em reais, para, em tese, bancar o filme do pai dele nos Estados Unidos, por meio de uma produtora que jamais produziu filme algum e, de repente, virou com a bunda para a lua, perdão meu português grosseiro, e maravilhosa. Pegou um filme de 130 milhões de reais para botar na rua. As relações foram explicitadas quando ele se dispôs a ir visitar alguém que havia acabado de sair da cadeia com tornozeleira eletrônica para dizer que estava ali encerrando as relações políticas, quando o mais fácil nos dias de hoje é bloquear um contato. Flávio Bolsonaro, por fim, Sarza, diz ali que não houve assinatura de nenhum integrante da esquerda ao pedido de CPI ou CPMI do Master. Mais uma vez, incorre em uma mentira, em uma inconsistência factual. No dia em que houve... Entendem a importância do que a Daniela está falando? Daniela não trabalha no DCM. Daniela não trabalha no Intercept. Daniela não trabalha no Brasil 247. Ela é o principal rosto noticioso do UOL. E ela está dizendo, a esquerda assinou uma CPMI, sim. A esquerda quer a investigação do Master, sim. Eles insistem nessa mentira vagabunda. Eles insistem nisso. Eles insistem em jogar a credibilidade do nosso campo político para baixo do caminhão. Bom dia, Deise. Acho que vai fugir e continuar candidato. É possível ser candidato em trânsito? Cara, eu acho que ele vai sofrer sanção se ele fizer isso. Eu não sei se ele consegue, não. Ele tá tentando... É um negócio meio Juan Guaidó, né? O pessoal fala da questão da Venezuela, né? O autoproclamado presidente da Venezuela. Mas, gente, para fazer esse trabalho de análise, para eu poder dar essas informações para vocês, para eu poder refletir com acurácia, a gente precisa de superchats. Eu gostaria muito que a gente batesse a nossa meta. Nossa meta, para quem não conhece, é de R$200 de superchats e de 2 membros por live. Façam contribuições financeiras. Agora, mais do que nunca, a mídia independente precisa do seu financiamento, precisa da sua presença, precisa que você esteja com a gente, indo atrás de informações com credibilidade. Vamos lá. O acordão da dosimetria pelo enterro da CPI, que hoje é librada ao lado dos integrantes do PL, que fecharam o acordão com Davi Alcolumbre pela instalação, quem estava gritando pela CPMI do Master era o PT. Então, gente, nós temos essa situação do candidato Chernobyl, que é o Flávio, e o irmãozão dele, o Eduardo, estão convocando. Qual que é o meu medo disso? Além de eu achar que Flávio deveria ser preso ou impedido de sair do país com as revelações que estão vindo. Lá dos Estados Unidos, o irmão dele não para de conspirar, e Reinaldo Azevedo fala um pouco sobre isso. Lá nos Estados Unidos, meninos, Pink e o Cérebro certamente tiveram uma ideia. Que ideia? Vamos comparar com a Segunda Guerra. Então temos de estar todos unidos para vencer o nazismo, eu acho. Imagina. Agora, a ignorância de Pink e o Cérebro clama aos céus. Mas por que eu estou falando isso? Vamos lá, vai ler o texto, depois a gente vê o vídeo. Tá bom. Tá preparado? Vai. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu uma coalizão da direita para vencer as eleições deste ano. Em um vídeo enviado à rede Comunica Brasil, ele fez uma comparação do cenário atual com aquele vivido na Segunda Guerra Mundial. Vamos ouvir o que disse Eduardo e, na sequência, você, Reinaldo, restabelece os fatos para a gente. Eu quero que a gente tenha uma estratégia política, porque senão a gente vai cair na mesma questão. Eu vou botar um exemplo mais exagerado para você entender o que eu estou falando. Você imagina na Segunda Guerra Mundial, Churchill, Roosevelt, Charles de Gaulle em exílio, vão fazer uma aliança com Stalin, o cara que faz o Gulag, um genocida, para derrotar o Hitler. Se fosse hoje, o Hitler iria dominar o mundo. Mas Eduardo, sim, porque a direita limpinha não faria associação com Stalin. E o Hitler iria agradecer, iria falar muito obrigado. Porque foi uma coalizão de forças que conseguiu vencer a Segunda Guerra Mundial. Então,
Essa é a que eu falo, a estratégia política. Não é defender o Flávio a todo custo, mas é entender contra quem que a gente está jogando. Então vamos lá. Não é defender o Flávio a todo custo, admitindo que não tem defesa. Não é a direita Spoiler, tá? É sobre defender o Flávio, sim. Eles estão completamente desesperados. limpinha, portanto ele está falando, nós somos a direita sujinha. Ele próprio cita o Stalin. Bom, salvo engano, Stalin era de esquerda. Né? A que força de esquerda ele está? Que força de esquerda ele estaria convocando? Hein? Para vencer o PT. E quem é o PT nessa história? O PT é o nazismo? Mas espera aí, quem é amigo de nazista aqui? Né? Você é amigo da Beatrix von Storch, cara. A neta do mais longevo ministro do Hitler. Tirou foto, tá? Tirou foto com ela. Também estavam todos assanhados com a Giorgia Meloni, que era do partido fascista italiano. Que é a expressão da Alternativa para a Alemanha, um partido neonazista, Eduardo. Quem gosta de neonazista aqui? Você foi a um evento com o Steve Bannon, rapaz? Ô cérebro, você foi ao evento com o Steve Bannon? Será que o Eduardo é o cérebro mesmo? Eu acho que o Eduardo é o Pink, né? O cérebro é o Paulinho. Paulinho Figueiredo. Em que estava presente a Alternativa para a Alemanha, representantes da Alternativa para a Alemanha, partido neonazista. O Steve Bannon fez uma saudação nazista para eles ao seu lado. O amigo de uma neonazista é você, cara. É a sua turma. Isso aqui não é gosto, isso aqui é fato. Mas, de qualquer modo, conforta saber que você acha que a direita não tem de ser limpinha para ficar com o Flávio e que não se trata de defender o Flávio porque provavelmente indefensável, mas que você quer a união de todos. E na união de todos você colocou inclusive o esquerdista Stalin para vencer o quê? O PT, que então seria o nazista da história, quando o amigucho de neonazista que já veio ao Brasil, se encontrou com você e se encontrou com seu papai, são vocês. Você vê? Ô cérebro, continua a se juntar com o Pink aí e continue a produzir coisas. Viu? Parabéns. Né? E o Zema participou lá da Marcha dos Prefeitos, é isso? E foi a Marcha dos Prefeitos? Foi. 27ª Marcha dos Prefeitos. Ele não é direita limpinha, está muito longe disso. Está muito longe disso. Mas desceu o sarrafo de novo no Flávio. Vai, põe aí. Eu continuo dizendo, eu fiquei decepcionado. As explicações... Aldo Rebelo, time C das eleições, perdeu a filiação porque resolveu brigar com Joaquim Barbosa. Cara, a política brasileira é uma delícia. A política brasileira é uma delícia. Vamos lá. Para mim não foram convincentes e precisamos tê-las. E o Brasil precisa de um presidente que, para fazer as mudanças necessárias, precisa ter credibilidade. Me parece que esse banqueiro bandido foi atrás de pessoas para quem ele via que seria bem recebido. É uma pena que você também seja um defensor do horror. Não é mesmo? E lá nos Estados Unidos, meninos, Pink e o cérebro certamente tiveram uma ideia. Então, meus caros, é o seguinte. Nós temos um candidato tóxico. Nós temos um Supremo Tribunal Federal e uma Polícia Federal atuantes. Nós temos, e aí sim, o maior acerto do André Mendonça nessa história toda, um combate aos vazamentos de informação. Nós temos a não utilização e o desgaste da ferramenta da delação premiada.
Delação premiada foi usada corretamente no processo de golpe do Bolsonaro. Nós temos o Lula crescendo de uma maneira consistente nas pesquisas, embora pouco. O que cresce mais ainda é o indeciso. Se tudo permanecer como está, e não deve permanecer como está, a gente pode ter uma reviravolta no meio desse caminho, mas se a gente mantiver pressão, a gente ganha essas eleições. Se a gente mantiver pressão, talvez a gente melhore o nosso resultado no legislativo, que ainda vai ser ruim, mas pode ser que um monte de bolsonarista não seja eleito. Nós temos que fazer jornalismo investigativo. Eu concordo com o Leandro Demore, que escreveu no X, acho que ontem ou anteontem, eu não chequei a data. O Paulo Motorim e a equipe do Intercept fizeram o melhor jornalismo dos últimos dias, quiçá o melhor jornalismo do ano. Nós precisamos de áudio, nós precisamos desmascarar de verdade quem é Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro no passado já tinha sido desmascarado por Juliana Dalpiva, Flávio Bolsonaro já tinha sido desmascarado anteriormente por outras matérias, mas eram informações antigas. Nós precisamos saber o que esse cara faz hoje. Nós precisamos furar a blindagem dele hoje. Nós temos que manter pressão nele hoje. A gente não pode permitir que esse vigarista, que esse desgraçado vire um Collor. Tem que ser no primeiro turno. Tem que manter pressão. Tem que ir pra cima dele. Fazendo bom jornalismo. Trazendo boas informações. DCM foi atrás da documentação do filme. A Fórum, meses atrás, denunciou as condições de trabalho. Flávio Bolsonaro é o candidato Chernobyl. É tóxico pro Brasil. É o candidato IP. Nós temos que desmontar ele. Ele tem que ser desmontado. Peça por peça. Como nós deveríamos ter feito com o pai dele no passado. Ele não tinha que ter ganhado 2018. E caiu também o mito que a extrema-direita sabe se comunicar. Eles vão se matar e isso é ótimo. Isso é ótimo. É ótimo que o Lacombe esteja quebrando o pau com o Alan dos Santos. É ótimo que a Auriverde esteja demitindo o Constantino. É ótimo. Prossigam. E eu falei aqui que a gente tem que explorar as brigas internas deles. Não é só pra dar risada, não. Eu tô falando muito sério. Eles têm que chegar em outubro desgastados, desunidos e, se possível, depois da eleição, destruídos. Acabou gracinha. Esses estrumes humanos acabaram com a ciência no meio da pandemia. Não pode ter perdão. Nós temos memória. E sim, isso é uma vingança. Nós temos memória. Há um judiciário nesse país, e esse caso não é caso de vingança, há um judiciário desse país que fez justiça no caso do julgamento do golpe. Há judiciário, há instituições, não há endeusamento de Alexandre de Moraes. Há sim uma fé nas instituições para se manter ordem nessa pocilga. Ordem! Bolsonaro estragou o país. Bolsonaro matou mais gente do que na ditadura. E o jornalismo investigativo vai para cima disso. E o Emerson falou uma coisa aqui, mas o pai teve apoio de uma grande sem vergonha que o chamava sempre para ter audiência. Felizmente foi embora tardiamente, o programa dela foi pro ralo. Sim. Sim. Aliás, o maior adversário do Lula nessas eleições chama-se mídia. Não a mídia investigativa, não o Intercept. Mas a mídia hegemônica desse país, que é um lixo, que é uma sucursal da Revista Oeste. A Globo virou uma sucursal da Revista Oeste. A Globo virou um lixo. E sempre será um lixo, porque quer ser monopólio. A gente briga com a Globo, mas não é de graça. A gente briga com a Globo, mas não é porque eu gosto de fazer isso.
É porque eles fazem mal ao país. Eles fazem mal ao país por serem a voz única. E eles precisam ser enfrentados com os fatos. É uma vergonha o que a imprensa fez, a imprensa hegemônica, nesses últimos meses. É uma vergonha que a gente tenha promovido uma elite escravocrata. Que o Reinaldo Azevedo, que era contra as cotas no passado, está denunciando. É uma vergonha. É vergonhoso. É vergonhoso. A mídia já prendeu o Lula por quase 600 dias, sem uma acusação. Uma acusação sólida. Então, financiem a mídia. A verdadeira mídia que é essa daqui. A verdadeira mídia que são os canais que você conhecem. Manda superchat, vira membro, manda pergunta. E vamos seguir em frente que mais atrás vem mais gente, tá, gente? Esse é meu editorial de hoje. Acordei nos cascos, sim. E acho que trouxe informações importantes para vocês. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!